Olá, seja muito bem-vindo à Escola Espiritual Moderna. Nessa aula nós vamos voltar a fazer o estudo Portal Cartas de Cristo. Só lembrando, quem assistiu a aula anterior, nós paramos na carta 2. Eu peguei um trecho e fui até a metade da carta 2, aonde o grande mestre nos passou os conhecimentos sobre a nossa essência humana e como criamos esse véu da consciência humana, a qual nós fomos amarrados, fomos seduzidos e aonde estamos vivenciando essa experiência através do nosso corpo. E estamos aqui para viver a experiência do sentir, que é o que faz a realidade ser como ela é nessa experiência através do corpo. Então, pessoal, eu parei na última aula, eu vou ler mais um trechinho do final da aula anterior para que eu possa dar continuidade aqui na parte onde nós paramos, tá? Então, eu peguei esse trecho aqui, que foi uma parte onde o grande mestre, parou para as pessoas e o Espírito do Senhor, da vida, a consciência criativa divina que operava e passava através dele, soltou para as pessoas a expressão seguinte, que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar a libertação aos encarcerados e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Então, sentei-me dizendo, hoje vocês veem essa profecia cumprir-se em mim. Isto induziu choque e espanto no rosto dos homens, que me olhavam atônitos, mas eu continuei falando, sabendo que o Pai me diria o que falar. As palavras vieram sem hesitação. Falei de minha experiência no deserto e relatei a visão do bebê crescendo até a idade adulta, sendo envolvido inconscientemente em correntes e ataduras mentais, e assim ficando cego e aprisionado na escuridão interior, fechando-se para Deus. Então, gente, eu resolvi pegar essa parte aqui porque para a gente dar início ao estudo, pelo fato de que nós não estamos na matéria tão próximos assim de Deus. Nós fomos tão influenciados por tudo isso, por essa ilusão, por tudo que alimentamos a nossa mente finita, que, como ele mesmo falou aqui, nós fomos envolvidos inconscientemente em correntes e ataduras mentais. Eu sempre falo aqui da mente finita, a mente do ego. Professor Marcos, bate sempre nessa tecla que nós falamos do véu da consciência humana, ou seja, tudo aquilo que dentro dessa matéria aqui nós conhecemos, dentro desse aparelho que está se expressando através dessa mente finita, dessa mente condicionada daquilo que apenas nós conhecemos aparentemente, a princípio, aqui na matéria, tá? E assim, com essas ataduras mentais, assim nós ficamos cegos e aprisionados na escuridão interior, fechando-se para Deus. Nós nos fechamos para a vida que passa através do nosso corpo, para a vida que se expressa através de nós, dando importância apenas àquilo que conhecemos e importância apenas ao movimento da nossa mente.
Nós estamos num plano onde tudo é mental, e esse plano, ele é um plano espiritual, apesar de por muito tempo nós acharmos que é matéria sólida, coisa que a própria ciência já passa para nós e nós não nos demos conta do que realmente nós somos, uma essência divina se expressando através desse corpo e vivendo experiências sentidas. Tá certo, pessoal? Então, aqui eu volto para a leitura, tá? Eu expliquei que ao fazer isso, eles expunham-se à opressão de conquistadores, escravidão, pobreza e doenças. Olha o que nós vemos tanto hoje na nossa vida, né? Na vida material. Nós vivemos num mundo de opressão, a opressão de conquistadores, escravidão, pobreza e doença, que é o que nós conhecemos muito na realidade física. Porque Deus é luz, eu disse, e luz é a substância de todas as coisas visíveis. E luz é o amor que faz todas as coisas, para que o homem desfrute delas. Todas as bênçãos de abundância e saúde foram livremente disponibilizadas para aquele que amar a Deus com a mente e o coração e a alma, e que viver estritamente segundo as leis de Deus. Quando terminei, houve um completo silêncio na sinagoga. Senti que a congregação havia experienciado algo estranho, poderoso, e que tinha sido elevada a um plano superior do pensamento. Desejei que nada interrompesse a tranquilidade transcendente daquele momento. Em seguida, começaram a sussurrar entre si. Eles se perguntavam quem eu era. Alguns estavam convencidos de que eu era Jesus, a pessoa cuja família era bem conhecida na aldeia, mas outros não podiam aceitar aquilo, uma vez que eu havia falado como alguém que tinha autoridade. Infelizmente, senti ressurgir minhas antigas reações para com aqueles homens religiosos. Sabia que tinham me desprezado no passado, de forma que esperava por essa rejeição. Voltei às antigas atitudes desafiadoras e isso os enfureceu por completo. Pelas minhas próprias reações humanas, atraí o desastre. E este quase aconteceu. Os mais jovens, instigados pelos mais velhos, correram até mim e me arrastaram para o topo mais alto do penhasco, a fim de lançar-me à morte. Mas orei ao Pai para que me salvasse. Orei ao Pai que reside em mim, que habita dentro de mim. Eu não praticava isso. Hoje, gente, eu pratico demais isso. A voltar para dentro de mim, sentir a vida se expressando através desse corpo. Então, sempre que eu estou numa situação de perigo ou numa situação em que a minha mente finita apresenta algum perigo ou algo que seja muito desafiador para a minha vida, eu volto para dentro de mim. Eu volto para a vida que está passando através desse corpo, para a vida que se expressa através de mim, para Deus que está dentro de mim. E sempre espero aquilo que vem como resposta sem apego. E é exatamente o que aconteceu com o mestre aqui, ó. Quando os mais jovens, instigados pelos mais velhos, correram até mim e me arrastaram para o topo alto do penhasco, a fim de lançar-me à morte, mas orei ao Pai para que me salvasse. De repente, ficaram tão alterados que mal sabiam o que faziam. Se voltaram uns contra os outros, então pude sair do meio deles e escapar. Foi estranho. É estranho quando a gente faz isso mesmo, né? Eu aprendi isso aqui nas cartas, tá? Aprendi e faço muito isso hoje. Faço muito na minha vida, quando passo por momentos desafiadores. Eles pareceram não notar a minha saída.
Muito abalado por essa experiência, consegui mandar uma mensagem para minha mãe, dizendo que estava deixando Nazaré imediatamente e indo para Cafarnaum, uma agradável cidade junto ao mar da Galileia. A princípio, pensei em juntar-me a antigos conhecidos, mas senti intuitivamente que isso não seria correto a fazer. Do modo que durante todo o caminho e ao entrar na cidade, pedi orientação e ajuda ao Pai para encontrar acomodações. Sempre entra dentro de ti e pede ao Pai para te ajudar, porque as respostas estão dentro de você e as respostas sempre vêm. Eu não tinha dinheiro e não pediria esmola. Ao caminhar pela rua, uma mulher de meia idade veio em minha direção. Ela carregava pesados cestos e seu rosto estava triste. Parecia ter chorado. Num impulso, abordei-a perguntando onde poderia encontrar alojamento. Ela disse brevemente que normalmente me ofereceria uma cama, mas que estava com seu filho muito doente em casa. Também disse que tinha ido comprar algumas provisões para alimentar os consoladores, que haviam se reunido para chorar a morte iminente de seu filho. Mas meu coração se afligiu por ela, mas também se alegrou. Prontamente tinha sido dirigido para alguém que eu poderia ajudar. Expressei minha simpatia e ofereci-me para carregar as suas cestas até a casa. Ela me olhou por um momento, perguntando-se quem eu poderia ser, mas aparentemente ficou satisfeita com a minha aparência e conduta. No caminho, disse-lhe que talvez eu pudesse ajudar o seu filho. Você é médico? Perguntou-me. Respondi que não havia recebido formação médica, mas que poderia ajudá-lo ao chegar em sua casa, de pedra, grande e bem construída, o que indicava boa situação social e prosperidade. Levou-me até seu marido dizendo: este homem diz que pode ajudar o nosso filho. Melancólico, o homem inclinou a cabeça e não disse nada. A mulher, que se chamava Miriam, afastou-me, dizendo que ele estava aflito e muito zangado. O rapaz é o único filho entre muitas filhas e ele culpa a Deus pela doença do garoto. Miriam começou a chorar. Se ele fala assim contra Deus, que outros problemas cairão sobre nós? Perguntou-me. Tranquilize-se, disse-lhe. Logo verá o seu filho, ficará bem novamente. Ela olhou-me com dúvidas. A dúvida, pessoal, sempre está na mente da gente. Sempre está na mente infinita do ego, a dúvida. E a gente fala muito aqui sobre a fé. O próprio Marcos fala muito sobre isso. Ele fala sobre o grande mestre que ele fala, ele usa as palavras do mestre e fala, você pode crer que você será curado? Então, ser curado, né? A sua fé te salvou. Ele usa muito essas palavras aqui na nossa escola, nos vídeos. E é uma real, e isso é mencionado aqui nas cartas o tempo todo. Porque ela olhou-me com dúvidas, mas levou-me até o quarto onde o rapaz estava. Fazia calor e o ambiente estava sufocante, cheio de gente bem intencionada e triste, conversando. Pedi a mãe para esvaziar o quarto, mas os visitantes resistiram, né? A curiosidade, a galera querendo olhar, né? Pô, será que esse cara vai fazer, né? Eles queriam ver o que aconteceria e somente saíram do quarto contrariados quando Miriam chamou o seu marido para falar com eles. Podia escutá-los discutindo com o pai no quarto ao lado. O que este homem achava que poderia fazer se o médico já havia declarado ser incapaz de ajudar o rapaz? O pai veio até o quarto para ver por si mesmo. A dúvida do pai aqui também, né? Seu filho estava mortalmente pálido com muita febre. A mãe explicou que ele não podia engolir a comida e que estava com o intestino solto. Ele havia estado assim por vários dias e tinha perdido muito peso. O médico disse que nada mais poderia ser feito.
ele provavelmente morreria. Coloquei as mãos sobre a cabeça do rapaz e rezei, sabendo e silenciosamente dando graças com todo o coração que o Pai, vida, fluiria pelas minhas mãos para dentro do seu corpo. O Pai, vida, passando através do seu corpo, se expressando, fluiria pelas minhas mãos para dentro do corpo da criança, se expressando através dele e indo para dentro do corpo daquela criança. O Pai, vida, o fluir da vida, da restauração daquele corpo doente. Isso que a gente usa o tempo todo, quando a gente se volta para dentro de nós, nos voltamos para a vida, sem prestar atenção a essa mente barulhenta, a nossa mente do nosso ego, que fica disparando aquela tagarelice o tempo todo, com um monte de perguntas. Como que vai ser? Será que eu vou ficar bom? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? O famoso ego. Nós esquecemos de dar atenção à vida passando por nós, que flui. É isso que o grande mestre nos ensinou e nos ensina aqui. Desta forma, o trabalho de cura se realizaria. Senti o calor extremo e um formigamento em minhas mãos e o poder vertendo para o seu frágil corpo. Fui inundado por uma alegre gratidão. Como era grandioso e maravilhoso o Pai Vida, quando liberado para fazer o seu trabalho natural de cura. Sua mãe e seu pai, olhando ansiosos para ver o que aconteceria a seguir, seguraram a mão um do outro e observavam com muita atenção. Quando eles viram a cor do seu filho mudar do branco para um rubor mais sadio, exclamaram com espanto e alegria. Depois de algum tempo, o rapaz levantou o seu olhar para mim, dizendo claramente: agradeço, estou bem melhor agora. Estou faminto e quero algo para comer. Sua mãe riu de felicidade e o abraçou apertado, mas estava um pouco apreensiva. Não posso dar comida a você, filho meu, o médico ficaria zangado. Ela havia sido avisada para não dar comida a ele, somente água, e sorri e disse: ele está curado, pode dar pão e vinho a ele, que não fará mal. Seu pai, Zedequias, estava maravilhado de alegria e gratidão. Depois de abraçar o seu amado filho, voltou-se para mim e apertou as minhas mãos calorosamente. Ficou dando tapinhas em meus ombros enquanto balançava sua cabeça, incapaz de falar devido às lágrimas que escorriam por sua face. Quando ele finalmente se recompôs, entrou no salão e falou às pessoas que lá estavam: meu filho, quase morto, recuperou a plenitude da vida novamente. Suas palavras foram recebidas com gritos de alegria, entusiasmo, incredulidade, questionamentos, risadas e felicitações. A mente do ego. Olha só, pessoal, suas palavras. O pai chega: meu filho quase morto recuperou a plenitude da vida novamente. Que milagre, um milagre da vida, um milagre da vida se expressando, um milagre de Deus. E as suas palavras foram recebidas com gritos de alegria por algumas pessoas de fé que acreditam na vida, que acreditam que vivem a expressão da vida dentro deles, entusiasmo de muitos, incredulidade de outros, que acontece muito conosco, com todos nós, questionamentos, risadas e felicitações, né? E as risadas, de quem tira sarro, faz críticas, sarcasmos e tudo aquilo que nós já conhecemos na nossa vida cotidiana do nosso famoso ego, o ego humano. A mãe do rapaz ficou parada com um sorriso estampado na face. Depois disso, não foi mais necessário buscar por acomodações. Quando Zedequias disse aos atônitos consoladores que o garoto estava curado e o próprio jovem apareceu na porta sorrindo e pedindo novamente por comida,
Todos os consoladores rodearam-me e convidaram-me às suas casas. No entanto, preferi ficar com o pai do garoto, que agora dizia estar cheio de perguntas a fazer-me. Ele esperava que eu pudesse respondê-las. Depois de colocar o vinho e a comida sobre a mesa, todos foram convidados a comer até saciarem-se. Zedequias sentou-se e formulou a sua primeira pergunta. Ele disse: você fez algo que nenhum sacerdote ou médico poderia fazer. A cura vem somente de Deus? Embora seja um desconhecido, percebo que você deve vir de Deus. Sim, respondi. As pessoas murmuraram assombradas. Esta doença que veio ao meu filho era um castigo por algo que eu tenha feito de errado no passado? E como eu poderia cometer um pecado tão grave que Deus quereria levar o meu filho único? Muitas das pessoas que escutaram essas palavras acenaram com a cabeça. Olha o julgamento das pessoas aqui. Muitas das pessoas que escutaram isso, ele conversando com o grande mestre, acenavam com a cabeça. Nossa, pecou mesmo, julgando, acusando, apontando o dedo, apontando o dedo, eu falo muito sobre isso, apontando suas próprias sombras. É mesmo, ele pecou muito no passado, que Deus agora vai querer tirar o seu filho, a vida do seu filho. Enquanto que ele questionando de dentro dele, pedindo uma resposta ao grande mestre, respostas que nós procuramos e buscamos o tempo todo. E muitas vezes não achamos. Por quê? Porque não trabalhamos a não resistência, porque estamos julgando o tempo inteiro. A mente do nosso ego julgando e criticando o tempo inteiro. Até mesmo milagres que vistos a olho nu. Muitas das pessoas que escutavam essas palavras acenaram com a cabeça. Você fez a pergunta que mais quero responder, Zedequias. Deus nos dá a vida e a existência do ser. Ele não iria arrancá-lo de nós como um homem arrancaria um tesouro do outro só porque está zangado com ele. Isso é nós que fazemos, não Deus. Deus não arrancaria a vida de um de nós porque está zangado com nós ou está zangado com o outro. Porque Deus não é uma essência humana, Deus não é humano. Esta é a maneira como a humanidade se comporta, não Deus. E Deus não está sentado em um trono em algum lugar no céu, como fazem os reis humanos, que se sentam em seus tronos e governam o seu povo. Esta é a maneira humana de proceder, uma crença humana, não a verdade. A maneira de proceder de Deus vai muito além do que a mente humana pode conhecer ou sonhar. Somente eu vi aquele que nos trouxe à existência e sei que ele não é o tipo de Deus que os rabinos ensinam. Vi que ele é o perfeito amor e por essa razão eu prefiro falar do Pai, pois eu vi que ele trabalha dentro de cada ser vivo, mantendo-o num bom estado de saúde, assim como um pai humano trabalha para manter seus filhos bem alimentados, vestidos, protegidos, dentro de um abrigo, de um lar. Eu o vi dentro de todas as coisas do mundo. Como pode ser isso? Perguntou um homem duvidando. A dúvida cruel do nosso ego, Sempre ele está duvidando de que isso possa ser possível, de que a vida possa estar se expressando. Ele está vivo dentro do corpo, mas ele está duvidando disso, a vida está passando por ele, mas ele está duvidando ainda disso. Nós todos, sem exceção, porque eu duvidei muito disso também na minha vida, Como pode ser isso? Perguntou um homem duvidando. Não é possível para um ser individual de qualquer tipo estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Olha só a pergunta, pessoal. Não é possível para um ser individual de qualquer tipo estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Ele questionando aqui que Deus
como se Deus fosse um ser individual, coisa que Ele não é. Ele é tudo o que existe. Mas o ar está em todo lugar, ainda que não se possa ver. No entanto, sabemos, sem dúvida alguma, que ele é muito real e muito importante para a nossa existência. Se o ar não existisse e não pudéssemos respirá-lo, morreríamos. Não podemos ver o movimento do ar, que chamamos de vento, mas vemos que ele agita as folhas e conduz as nuvens do céu. Por isso sabemos que o ar está acima de nós, ao nosso redor, e que é forte. E agora pergunto, qual é a parte mais real e mais valiosa do homem? Seu corpo ou a sua mente? Olha que pergunta importante aqui, pessoal. Agora pergunto, qual é a parte mais real e mais valiosa do homem? O seu corpo ou a sua mente? Alguns respondiam que era o seu corpo. Caso contrário, não teriam lugar na terra. Não poderiam trabalhar, não poderiam ser vistos, não seriam conhecidos. Outros diziam que sua mente era mais importante do que o seu corpo. Ao que eu respondi, a mente é a parte mais importante do homem. A mente é a parte mais importante do homem. Uma vez que sem sua mente ele não teria o comando do seu corpo, ele não poderia comer, beber, dormir, mover-se, planejar, não poderia viver. Contudo, não podemos ver a mente. Simplesmente sabemos que temos uma mente por causa dos pensamentos que ela produz e porque os pensamentos elaboram algum tipo de ação em nossas vidas. Acreditamos que a mente funciona por meio do cérebro. Sim, é assim que funciona. Senão, como poderia o cérebro que nasceu de carne produzir pensamentos, sentimentos, ideias e planos? Agora deve estar ficando claro para cada um. Peraí que eu me perdi aqui, pessoal. Agora deve estar ficando claro para vocês que é assim que o Pai está presente em todas as coisas. Ele é a mente que dirige a mente humana, fazendo o seu grande trabalho dentro de cada ser vivo. Sabemos que é assim porque vemos as maravilhas da sua obra, vemos o crescimento das crianças, vemos o alimento que comem ser milagrosamente convertido em outra substância que os nutre e os faz crescer. Com isso, como isso acontece, não sabemos. Ainda assim, continuaríamos sem saber o que acionou tão importante processo de vida dentro dos corpos vivos de cada espécie. Vejam de que forma tão maravilhosa os corpos de cada espécie são formados e criados propositalmente, de forma expressa, para transformar o tipo de alimento que se come em energia para nutrir ossos e sangue. Isso tudo é a consciência, é a vida que está passando por nós, ninguém sabe explicar tudo isso. Agora que nos mostrou todas essas coisas, podemos ver que elas realmente são maravilhosas, exclamou um jovem. Elas são. Vemos os jovens corpos passando por várias etapas de desenvolvimento e vemos suas mentes acompanhando o seu desenvolvimento físico, até que começam a desejar encontrar um cônjuge para se tornarem pais. Logo, o grande trabalho da concepção é realizado e o crescimento da mente dentro do útero continua até que a criança chegue ao seu desenvolvimento pleno. Pensem, quem determina esse constante crescimento tão ordenado dentro da mulher? De onde vêm os planos que regem o correto desenvolvimento da cabeça, do corpo e dos membros, os quais são invariáveis de uma mulher para outra e de uma espécie para outra? Quem decide o momento exato em que o nascimento terá início? O meio físico pelo qual a criança deve ser trazida à luz? A provisão do leite para a criança? Pensem, é a mãe? Não é a mãe. Ela é apenas
testemunha de tudo que ocorre dentro dela, desde o momento em que seu marido tem estado com ela e plantado a sua semente para se juntar a ela. Deus faz todas essas coisas de longe, enquanto estas coisas... desculpa aí pessoal, me perdi aqui. Deus faz todas essas coisas de longe. Estes pensamentos chegam a cada homem e mulher para decidir quando essas coisas devem acontecer? Não. Todo esse trabalho é realizado pelo poder criativo da mente. A vida inteligente, amorosa, dentro de todos os seres vivos. Vivemos o amor dos pais por seus filhos, sejam eles pássaros, animais ou homens. De onde vem este amor? Ele provém do poder criativo da mente, o perfeito amor do Pai que está em nós. É por causa do trabalho que o Pai faz com as plantas, árvores, pássaros, animais e com o próprio homem que hoje estamos aqui, vivos, respirando, comendo, dormindo, tendo filhos, envelhecendo e então morrendo para passar em um lugar mais feliz. Tudo isso é a obra do Pai que está ativa dentro de nós. Como podem negar a verdade de tudo o que disse a vocês nesta noite? Hoje viram um jovem agonizante que foi trazido de volta à plenitude da vida em pouco tempo. Fui eu quem o curou? Não. Por mim mesmo não posso fazer nada. São palavras que estão na Bíblia. Eu por mim mesmo não posso fazer nada. Foi a vida que é o Pai ativo dentro de todas as coisas, que veio com toda a força para reparar um corpo doente e trazê-lo novamente de volta à plena saúde, porque acreditei que assim seria e não duvidei. Fé é você acreditar sem duvidar. Se você duvida, as coisas não acontecem. Você crê que pode ser curado? Ser curado. Ele sempre falou essas palavras. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Desde que você acredite na vida que está passando, no Pai Consciência Criativa Divina. A vida que o Pai ativo dentro de todas as coisas que está passando, desde que você não tenha dúvida, a dúvida do ego, a dúvida da mente do ego humano. É o ego que duvida e é o ego que cria as realidades que nós não gostamos, que nós não desejamos e que nós, ou seja, desejamos inconscientemente, de acordo com aquilo que está condicionado em nossas mentes humanas. Houve suspiros de satisfação na sala, nova luz, novo interesse, inclusive podia ver-se uma nova doçura em seus rostos. Por que então o homem sofre tão dolorosamente? Perguntou Miriam, a mãe do menino, que ajudou o mestre, quando ela cruzou o mestre no caminho. Por que quando o homem é concebido, quando a vida toma forma dentro da semente, ela se reveste da condição humana que o separa de qualquer outro indivíduo no mundo, para fazê-lo único, uma figura isolada, não unida a nenhum outro, solitário, privado, sua própria pessoa. Ele torna-se sujeito a. É controlado por dois impulsos poderosamente fortes em sua natureza terrena: o de ligar-se a todas as coisas que deseja muito e o de rejeitar e afastar tudo aquilo que não quer. Estes dois impulsos básicos do homem estão presentes em cada coisa que ele faz ao longo da vida e são inteiramente responsáveis pelos seus problemas
que atrai para si. Embora o Pai esteja ativo no interior do homem, não há nada de humano nele. Portanto, o Pai nada retém, nada rejeita, nada condena, nem mesmo vê a transgressão. Tudo aquilo que o homem faz, o que chama de pecado, é apenas deste mundo, e só existe punição neste mundo, porque é uma lei da existência terrena. Como você sabe que tudo o que você semear, mais tarde colherá? Pelo fato de extrair sua vida e sua mente do Pai, o próprio homem é o criador dos seus pensamentos, palavras e ações, seja o que for que ele pensa, diz, faz e acredita, retorna a ele da mesma forma, algum tempo depois. Não existe castigo que venha do Pai, quaisquer que sejam os males que assolarem a humanidade. Estes são completo resultado de suas próprias decisões. Nós criamos toda a nossa realidade. Até as doenças, eu pedi para ficar doente, em algum ponto nós criamos a doença. Se foi num ponto, seja numa outra vida, se foi aquilo que nós contratamos antes de vir para cá, então cabe a nós termos fé na vida que passa através de nós. Estamos aqui vivendo o sentimento, o sentir. É o sentir que cria toda a nossa realidade, é o sentimento que cria toda a nossa realidade. Nós desejamos inconscientemente o tempo todo. O nosso ego, que deseja o futuro e fica preso no passado. Eu sempre falo isso que em vários vídeos aí que a gente coloca, tá? Esquece de viver o agora. Mas vamos retomar aqui, senão a gente não acaba, tá? As pessoas murmuravam que este era um ensinamento totalmente novo e que fazia mais sentido do que tudo que havia sido ensinado a eles antes. Várias vozes me incitavam a contar mais, né? O pessoal conta mais, mestre, conta mais. Eu digo a vocês, em mim vocês viram a vida ativa sob a forma de cura. Sigam-me e ouvirão sobre o caminho que devem percorrer para encontrar a felicidade. Em minhas palavras, encontrarão a verdade da existência nunca antes revelada por nenhum outro homem. Tem-se dito sobre o Messias que ele revelará os segredos que têm estado ocultos desde o começo da criação. Em verdade, digo que ouvirão estes segredos de mim, se escutarem com cuidado, entenderem o seu significado, praticarem sua verdade e apegarem-se às suas leis, serão transformados em novos homens e entrarão no reino dos céus. Eu adoro essa expressão, entrarão no reino dos céus. Eu gosto daquela passagem que fala assim, seja feita a tua vontade e não a minha, mas a sua. Ou melhor, seja feita a vontade do reino, sempre a vontade do reino, e não a vontade do meu ego, que é dividir para poder conquistar. As pessoas ficaram em silêncio por um momento e então houve um clamor de conversa animada, mas Edequias levantou-se e disse que era a hora da família descansar. Seu filho precisava dormir e sua esposa e filhas também estavam exaustas de tanto chorar. Ficou combinado na manhã seguinte, eu iria até o porto e as pessoas doentes seriam trazidas até mim. Desta forma, fui capaz de empreender minha missão e tudo foi rapidamente arranjado da melhor forma possível. Parecia que se eu não efetuasse as curas, não haveria interesse nem aceitação de tudo o que eu havia dito. As curas demonstravam a verdade de tudo o que eu havia ensinado, e meus ensinamentos explicariam as razões pelas quais eu era capaz de trazer o Pai para eles a cura. Quando acordei na manhã seguinte, senti a felicidade viva em mim, com a expectativa
das coisas maravilhosas que estavam por vir. Depois de tomar de jejum, saí com Zedequias para o porto da cidade, com o meu coração iluminado de amor por todos os que passavam por mim. Eu os cumprimentava calorosamente, dizendo a eles que tinham boas novas para todos aqueles que quisessem escutá-las. Quando chegamos ao dique, encontrei homens, mulheres e crianças sentados no chão, esperando a minha chegada. Alguns estenderam suas mãos implorando, pareciam muito mal. Outros haviam sido mutilados e outros estavam cobertos de feridas. Meu coração ainda sofria por seu estado lastimável, mas agora também podia alegrar-me, porque sabia que não era a vontade do Pai que eles estivessem assim. Muito pelo contrário, o próprio Pai era toda a cura, toda a saúde, todo o bem-estar. Eu tinha provado isso na noite anterior e na minha casa. Estava exultante por ser capaz de demonstrar esta verdade maravilhosa para a multidão que agora se reunia em torno de mim. Um rosto velho e triste chamou minha atenção. Uma mulher magra, enrugada e curvada. Fui até ela e me ajoelhei ao seu lado. Pondo minhas mãos sobre sua cabeça, imediatamente senti o fluxo do poder do Pai vibrando pelas minhas mãos em sua cabeça. Hoje escutamos muito falar em vibração. A luz, a vibração, a espiritualidade, aí muita gente falando de vibração, tudo é vibração. Então, imediatamente senti o fluxo do poder do Pai vibrando pelas minhas mãos em sua cabeça, até que seu corpo inteiro sacudiu com a força vital, energizando seus membros. As pessoas, ao verem isso, ficaram atônitas, perguntaram o que eu poderia estar fazendo com ela, mas outros acalmaram suas objeções. Gradualmente, seus membros começaram a soltar-se, a alongar-se e a endireitar-se. O seu rosto tornou-se vivo pela alegria de voltar a sentir sua força. Ajudei-a a se levantar e então ficou de pé por si mesma com todo orgulho. Ela estava tão tomada por felicidade que começou a chorar, depois riu e dançou, chamando as pessoas. Louvado seja Deus, dizia ela, louvado seja Deus. E outros que ali estavam repetiam o refrão. Todos estavam profundamente comovidos com o que haviam visto. A aglomeração das pessoas apertando-se contra mim foi tão grande que Zedequias ofereceu-se para controlá-la. De forma organizada e ajudado por outros dos espectadores ansiosos, dirigiu ordenadamente os doentes para mim, para que eu pudesse atendê-los segundo as suas necessidades mais profundas. No final, sentindo-se cansado, meu anfitrião convidou-me a voltar para casa e jantar. Despediu aqueles a quem eu não tinha sido capaz de curar por falta de tempo. Assegurou a eles que eu retornaria no dia seguinte. Foi uma noite festiva, tanta coisa para falar, tanto para celebrar, tanto para ensinar, tanto para aprender. Todos certamente reconheciam naquilo a boa nova. Eu sabia que havia sido aceito por muitos por dizer a verdade do que havia visto no deserto, e assim continuou por muitos dias. As pessoas vinham de longe para ver-me. Zedequias e outros amigos seus me ajudaram a controlar a multidão, para que eu pudesse curar e ensinar. O povo ouvia com prazer. Eles falavam entre si sobre o Pai e estavam ansiosos por aprender mais a respeito das correntes e ataduras que confinam as pessoas na miséria. A aglomeração. Gente, vou voltar aqui, ó. Eles falavam entre si sobre o Pai e estavam ansiosos por aprender mais a respeito das correntes e ataduras que confinam as pessoas na miséria. As correntes e ataduras que foi mencionado desde o começo aqui, que ele viu a criança sendo envolvida por correntes, por ataduras, fechando-se ao véu de uma consciência humana, esquecendo tudo aquilo que elas eram e se tornando e sendo amarradas pelo condicionamento humano,
um condicionamento de uma mente finita, do próprio ego. A aglomeração das pessoas tornou-se tão grande que eu logo percebi que precisava achar os meus próprios ajudantes em quem eu pudesse confiar para me auxiliar. Já era hora de Zedequias voltar a conduzir o seu negócio de couro, que ele havia deixado de lado. Fui embora para as montanhas para rezar a respeito da escolha dos discípulos. Quando veio a minha convicção de que eu seria guiado para fazer a escolha, retornei a Cafarnaum. Senti um forte impulso para descer pela beira do porto e falar com alguns homens que eu tinha visto escutarem meus ensinamentos com muita atenção. Na verdade, eles já estavam escutando os ensinamentos dele, né? Queriam saber se eles deixariam suas redes de pesca para se juntarem a mim. Quando os chamei, Simão, André, Tiago e João vieram imediatamente, felizes em poder ajudar no meu trabalho de cura e ensinamentos. Outros também se juntaram a mim assim que comecei o meu trabalho entre as pessoas. Deixei meu anfitrião, a casa de Zedequias, que me assegurou entusiasmo que eu poderia retornar a qualquer momento. Se nós tivéssemos 12, como ele tinha, para lutar por uma causa nesse mundo, seja a causa do despertar espiritual, apenas 12 não mudaria o mundo. Cada um de nós ajuntássemos apenas 12, 10, 5, uma pessoa com vontade mesmo de estar passando para frente aquilo que todos nós ensinamos aqui, aquilo que nós questionamos, aquilo que vem para nós. A vida passando através de nós. A terra seria totalmente diferente. E foi assim que comecei minha missão, como mestre curador, peregrino, indo sempre que necessário pelas vilas e aldeias. Antes de partir, reuni os jovens que tinham aceitado com alegria me ajudar. Escutariam meus ensinamentos e ficariam perplexos pelo muito que eu tinha a dizer. Era vital que explicasse a eles primeiro o fundamento de tudo que havia sido revelado a mim no deserto. Disse que, apesar da vida ociosa que eu levava antigamente, sempre havia sentido uma profunda compaixão pelas pessoas. E foi a minha compaixão que me afastou desse Deus ensinado pelos rabinos. Quando falei da minha total rejeição de um Jeová punitivo, pude ver a dúvida e o choque em seus rostos. Por um tempo considerável, expliquei que eu questionava como era possível falar de um Deus bom, quando crianças inocentes suportavam tanto sofrimento. Enquanto falava, via como seus rostos iam relaxando aos poucos. Continuei dando voz às minhas dúvidas e raivas de antigamente, até que vi suas expressões mudarem para a aceitação e em seguida para a concordância completa. Descobri que havia expressado suas próprias dúvidas e perguntas, as quais nunca antes tinham tido coragem de admitir. Enquanto falávamos, pude sentir o seu alívio de que já não estavam mais sós e em suas residências secretas com relação aos ensinamentos dos rabinos. Disse que chegou um momento em que comecei a perceber mais claramente que estava desperdiçando a minha vida. Queria mudar e senti fortemente que deveria ir até João Batista. Como ponto de partida para começar uma nova forma de vida, descrevi o que aconteceu durante o batismo e minhas 6 semanas no deserto. Expliquei que todos os meus pensamentos, crenças, atitudes, arrogância e rebeldia prévia foram paulatinamente limpos de minha consciência, enquanto passava pelas profundas revelações e visões que me mostraram a realidade que eu agora chamava de Pai. Expliquei a natureza do Pai e que esta natureza divina era constituída também da vontade divina. Disse que era o próprio homem que em seu íntimo se afastava do Pai por seu pensamento errôneo e comportamento equivocado, e que somente o homem primeiro pelo arrependimento e logo depois pela limpeza mental e emocional poderia encontrar o seu próprio caminho de volta ao pleno contato. Gente, essa
limpeza mental e emocional, que a gente passa por essa purificação da nossa mente, da mente do nosso ego, da tagarelice que passa na nossa cabeça, quando a gente entra para esse despertar espiritual que tudo parece novo, mas na verdade nós só estamos desbloqueando nossas memórias celulares e nos lembrando quem realmente nós somos e que estamos fazendo parte de um plano divino, estando aqui nesse planeta, nessa essência, um dia criando planetas, outro dia, uma hora criando planetas, outra hora vivendo uma experiência dentro de um planeta, dentro de um corpo, e por aí vai, muita coisa que a gente precisa entender. Quando isso se cumprisse, a plena natureza do Pai seria liberada dentro da mente, coração, alma, no ambiente e nas experiências da pessoa. Quando isso se produzisse, tal pessoa entraria no reino dos céus, governado pelo Pai, e o reino dos céus se estabeleceria ele mesmo na consciência da pessoa. Ele atingiria então o propósito de sua existência. Enquanto conversava com meus discípulos, vi suas reações refletidas em seus rostos. Toda a dúvida havia desaparecido. Havia agora um resplandecer de luz, de compreensão e alegria. Esses jovens tornaram-se fiéis, entusiastas e exclamaram: estas sim são as boas novas. Entretanto, após a aceitação de tudo que eu dissera, houve momentos em que se perguntavam se seria verdade tudo aquilo que eu havia dito. Entendi aquilo. Dispor-se a desfazer-se da imagem de Jeová, tão profundamente gravada em suas mentes, requereria uma grande dose de coragem. Havia momentos em que falavam entre si e questionavam quem era esse homem que pretendia tais maravilhas, e se viessem comigo, e afinal eu fosse realmente um mensageiro de Satanás, eles seriam severamente castigados por Jeová. Um medo que a galera tinha de Deus, né? Tem até hoje. Conheço muita gente que tem, por ter sido induzido, por ter essa gravação na mente, por ter alimentado por tanto tempo a mente com a própria religiosidade que coloca um Deus punitivo, um Deus fora de nós, que está ali castigando a gente de qualquer forma. E se vem alguém e fala algo sobre o despertar, a gente tem medo. E se questiona, mas e se for um mensageiro de Satanás? E aí, como nós fazemos? Essa foi a realidade que ele teve ao lidar com os discípulos, que eram homens jovens, na época, homens jovens, que largariam toda a sua vida por a vida que eles tinham, a empresa que eles tinham, né? A empresa de pesca e, enfim, eram empresários da época, era uma turma de empresários que trabalhavam, imagine, largaram todas as suas vidas em prol da verdade do trazer as boas novas para aquela humanidade tão sofrida da época, lá no meio de uma aldeia, lá de Cafarnaum. Muita coisa, né, gente? Eles tinham muito a perder. Sua posição na sociedade como jovens, homens sóbrios e trabalhadores, sua reputação como comerciantes e artesãos, a perda de suas rendas, o maior obstáculo de todos e a provável ira e rejeição de suas famílias. O que eles receberiam em troca? Disse então que eu não podia fazer nenhuma promessa terrena por sua ajuda na propagação do Evangelho da Boa Nova. Eu não tinha dúvida alguma de que, onde quer que fôssemos, receberíamos alimento e refúgio, que seríamos muito bem acolhidos pelas pessoas. Somente poderia prometer a verdade de que o Pai conhecia as suas necessidades e que elas seriam satisfeitas e que os manteria com a saúde. Poderia também prometer que, se eles se voltassem para o Pai e confiassem no Pai, a cada passo do caminho seriam tão felizes como nunca haviam sido antes. Experimentariam o reino dos céus por eles mesmos, na medida em que deixassem de lado as exigências do eu e se pusessem a serviço dos outros. Seriam testemunhas de curas, e estas aumentariam a sua fé.
e daria a eles coragem para suportar quaisquer incômodo da jornada. E assim começamos nossa missão para espalhar a boa nova do Evangelho do Reino. Enviei à minha frente esses jovens para as cidades que iríamos visitar. Ao chegar, diziam às pessoas da cidade que se juntassem para escutar a boa nova do Reino dos Céus. As pessoas ficaram surpresas e queriam saber mais, mas os discípulos pediam que fossem buscar seus amigos e vizinhos. Todos ficaram sabendo do que se tratava quando Jesus chegasse. E também haveria curas de seus doentes. Excitados, muitos corriam para ajudar a difundir a boa nova, e logo estavam reunidos, formando uma grande multidão. Eu havia me rebelado apaixonadamente contra as pregações religiosas que ameaçavam os pecadores com violência, castigos e condenações. Agora caminhava com alegria para ir ao encontro dessas multidões. Eu tinha a minha boa nova para compartilhar com eles e iluminar o seu dia, além de curar suas doenças e aflições, para encher de alegria as suas vidas. Gente, para não ficar muito comprido e cansativo essa aula, eu vou parar por aqui. Mas assim, a reflexão que a gente traz aqui, deixa eu voltar aqui só, que eu quero voltar a falar sobre essa parte aqui, ó. E assim começamos a nossa missão para espalhar a boa nova do Evangelho do Reino. Todos nós que estamos aqui fazendo esse trabalho do despertar espiritual, estamos trazendo a boa nova do Reino dos Céus para a Terra. A construção do Reino dos Céus sobre a Terra. Uma nova era de amor e paz sobre esse mundo que necessita urgentemente nesse momento. Todos nós estamos aqui com todas as pessoas, vocês que estão nos vendo, nós que estamos passando a mensagem, estamos dando o nosso tempo para passar essa mensagem aqui, todos nós estamos trazendo a boa nova do reino. Como eu falei aqui no vídeo, o reino, que seja feita a vontade do reino e não a minha, não a vontade do ego, tá? As ilusões do mundo. Então hoje a gente decidiu falar um pouco sobre essa parte das curas. Eu sei que nesse momento você pode estar me vendo aqui com algum sofrimento, alguma doença, ou a falta de dinheiro está na sua vida, dificuldade financeira, muita coisa pode estar acontecendo na sua vida. Mas todos nós temos as nossas provas aqui nesse plano terreno. E algum dia nós vamos descobrir a verdade da vida que está passando por nós, da cura que está passando através de nós, desde que nós nos voltemos para dentro, nos voltaremos para dentro, aceitar que voltar-se para dentro, aceitar que nós amamos essa consciência criativa divina que passa através de nós, a vida que passa através de nós e que passa através de todos os seres, de tudo aquilo que existe, aquilo que nós podemos ver, sentir, olhar, tocar, vivendo através do nosso sentimento. Pessoal, para quem ficou até aqui, se fez sentido para você essa aula, eu sei que é uma aula cansativa, a gente está aqui, eu leio, às vezes pode dar sono, mas é a mensagem que está entrando para todos nós. Se você ficou até aqui, assistiu até aqui, curta a nossa aula aqui, compartilhe, me ajude a crescer esse canal, o nosso canal, meus conteúdos, os conteúdos meus, do Marcos Antônio, que são conteúdos trazendo a boa nova do reino para as nossas vidas, para serem praticados na nossa vida. E nós estamos aqui para trazer a boa nova do reino,
praticar isso nas nossas vidas, tentando trazer para cá um mundo melhor, tentando trazer uma nova era de amor e paz, num mundo que está muito dividido. Então, ficamos para uma próxima aula e eu quero agradecer, quero honrar e agradecer você que assistiu até agora. Muito obrigado por estar comigo. Hoje eu confesso que eu dei o meu melhor aqui, mas na próxima aula a gente vai continuar com a carta 2, que ela é uma carta comprida, tem muita história para ser passado nesse grande estudo, Portal Cartas de Cristo. Aguardo você na próxima aula. Fiquem na paz e no amor do seu Deus interior. Estejam sempre em alegria, amor e paz. E não esqueçam de entrar sempre para dentro de vocês. Vivam a vida se expressando através de vocês, de tudo que vocês possam estar sentindo nessa experiência da vida terrena, se expressando através desse corpo, que é uma ferramenta maravilhosa. Até a próxima, pessoal. Obrigado.